Meus amados, hoje nós estamos indo para a última mensagem, passou rápido, né? A série quatro mensagens. Hoje nós estamos indo para a última mensagem. Nós começamos falando, eu sei porque creio na Bíblia. Depois nós fomos para eu sei porque creio em Deus. Depois sei porque creio em Jesus, foi o que nós vimos semana passada. E hoje vamos encerrar essa série com o Espírito Santo. Mas eu quero já deixar, registrado que essa série vai continuar depois, Em um outro momento nós vamos fazer a parte 2 e a parte 3 dessa série, porque existem outros temas bíblicos, teológicos, importantes para a nossa fé que precisam ser aprendidos. Então a gente não vai fazer uma série muito grande para não ficar cansativo, mas depois a gente vai voltar com a segunda parte do Eu Sei Porque Creio, com outros assuntos relevantes para a nossa fé. Então hoje a gente termina a primeira etapa e depois a gente retoma em um outro momento, a gente retoma novamente essa série. Então o tema da nossa série, Eu Sei Porque Creio, a minha fé tem razão. Hoje nós vamos, aliás, o texto base da nossa série, o texto inspirativo da nossa série é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15, que diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Por isso a minha fé tem razão, porque o segundo que Pedro está dizendo, é importante que nós saibamos explicar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Por que eu creio em Deus? Porque eu creio na Bíblia? Porque eu creio em Jesus? Porque eu creio no Espírito Santo? E esse é o tema da mensagem de hoje, mensagem 4, porque eu creio no Espírito Santo. Nós podemos orar? Você pode fechar seus olhos? Você pode curvar sua cabeça? Eu queria que você falasse com Deus nesse instante e pedisse a Ele, primeiro por você, para que o Espírito Santo, aquele de quem vamos falar hoje, trabalhe no seu coração, abrindo sua mente, seu coração, seu entendimento. Porque quando falamos sobre a Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia é um livro sagrado, um livro espiritual, e que só se aprende o conteúdo deste livro à luz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo abre o nosso discernimento para entender, então peço ao Espírito Santo que faça isso por você e peça a Ele também que, pela misericórdia, me use como instrumento para ministrar a tua vida nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te consagramos este momento. Nós dedicamos este momento único e exclusivamente ao Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo presente nesse lugar esteja trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, nos revelando a tua verdade a respeito da tua palavra e a respeito dele mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e nos entregamos a Ti, e assim que nós te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, Espírito Santo, esse é o tema mais polêmico desses 4 que nós estamos estudando nessa série. Aparentemente não, mas é muito polêmico o tema Espírito Santo. Para você ter ideia, as diferentes interpretações a respeito do Espírito Santo, a respeito de quem é o Espírito Santo, a respeito da atuação do Espírito Santo, a respeito dos dons do Espírito Santo, as diferentes interpretações sobre esses temas têm dividido o povo de Deus, têm dividido a igreja, sobre modo têm dividido principalmente os evangélicos. Sabe, muitas igrejas têm se dividido e novas denominações têm surgido a partir de interpretações diferentes ou equivocadas a respeito do Espírito Santo e do ministério do Espírito Santo. Então não é um assunto fácil da gente estar falando. Eu quero inclusive deixar claro sim, que se você está aqui hoje e você está vindo de uma outra realidade de igreja, em que interpretam a questão do Espírito Santo de uma forma diferente, hoje é um dia especial para você,
Porque ou você se apaixona de vez por essa igreja, ou você nunca mais volta aqui. Porque hoje nós vamos deixar claro o que é que nós cremos a respeito do Espírito Santo com base naquilo que entendemos ser a palavra de Deus. Então dizem por aí, eu já escutei muito isso, você já deve ter escutado em algum momento, que os batistas são muito frios, porque é uma igreja que não acredita no Espírito Santo, é uma igreja que não acredita nos dons do Espírito Santo, então lá é muito frio, as pessoas não acreditam no poder do Espírito Santo nem nos dons do Espírito Santo. Meu amado, isso não podia ser uma afirmação mais equivocada e, claro, fruto de alguém que não conhece o que os batistas creem a respeito do Espírito Santo. É por isso que hoje nós vamos deixar claro do porquê nós cremos no Espírito Santo e como nós cremos no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, em tudo que se refere ao Espírito Santo. Então se segura na tua cadeira aí, que hoje nós vamos falar sobre esses assuntos. Então vamos falar porque cremos no Espírito Santo, como cremos no Espírito Santo, e vamos deixar claro que a nossa fé tem razão. Tem razão não no sentido de assim, a minha fé é melhor do que a sua, mas tem razão no sentido que a nossa fé tem uma fundamentação lógica, racional e bíblica. Então, quando nós dizemos, eu sei porque creio, a minha fé tem razão, não é que nós estamos discutindo sobre a fé e eu tenho razão e a sua não tem. Tem razão porque ela tem lógica, tem fundamentação racional, lógica e principalmente fundamentação bíblica. Então nós vamos começar aqui de forma mais light e depois o caldo vai engrossando. A primeira pergunta que vamos começar a responder é: quem é o Espírito Santo? Aqui a gente não vai encontrar muitas dificuldades. Quem é o Espírito Santo? Então você já pode completar no seu esboço. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu quero que você feche seus olhos e quero que você imagine como é o Espírito Santo, ok? Você pode fechar seus olhos aí e imagine como é o Espírito Santo. Faça isso. Vou dar alguns segundos para você imaginar como é a aparência do Espírito Santo. Ok, quem pensou, pensou, quem não pensou, não pensa mais. Muito provavelmente, a maioria de vocês pensou em um pombo, em uma ave branca. Ou então, alguns pensaram em algo parecido com o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Alguma coisa assim, mais ou menos daquele tipo lá. Mas a gente tem muita dificuldade de imaginar o Espírito Santo. Por quê? Quando a gente fala assim, pensa em Deus, apesar da gente pensar errado, mas a gente pensa. Normalmente a maioria imagina Deus como um velhinho de barba branca, cabelo branco, de roupa branca, sentado num trono branco, numas nuvens brancas, né? Não é isso não, mas a gente pensa assim, porque Deus foi associado à figura humana do Pai. Então você imagina um homem assim, assim, assim. Mas lá em João 4,24 diz que Deus é Espírito. Pai é a forma como ele se relaciona conosco. Mas existe uma associação bíblica para algo humano como Pai, então a gente imagina Deus. Jesus, se eu mandar você imaginar Jesus, claro, você vai pensar naquele ator lá do filme do Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo. Você vai pensar em uma figura semelhante àquela. Jesus é muito mais fácil da gente imaginar porque ele se fez carne, ele se fez homem, então ele tem aparência humana. Por mais que ele não pareça muito com essa imagem, né, aquele homem de olhos verdes, aquela coisa afiladinha, porque normalmente não é essa a tendência que Jesus tem tido, já que ele era um judeu e o judeu não tem muito aquela aparência. Mas o Espírito Santo a gente tem muita dificuldade. Normalmente a gente pensa numa ave branca. Por que a gente pensa num pombo, numa ave? Porque também essa foi uma forma que o Espírito Santo se revelou no batismo de Jesus. Diz que ele era numa forma de pomba e pousou sobre Jesus. Então, por isso que é um símbolo universal usado para o Espírito Santo. Mas, gente, o Espírito Santo não é uma ave e o Espírito Santo não é um fantasma. A Bíblia diz que ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa de ser humano. Quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa e a terceira pessoa da Trindade, significa que o Espírito Santo é um ser pessoal.
um ser pessoal e não um humano, um ser com identidade própria. O Espírito Santo não é uma força, uma energia e uma luz. Não, é um ser pessoal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Então, começamos esclarecendo por aí. Não se trata de uma luz, não se trata de uma força. Se trata da terceira pessoa da Trindade. E enquanto pessoa da Trindade, Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E enquanto Deus, o Espírito Santo tem os mesmos atributos. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que acontecem e que vão acontecer. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Agora, como é que é esse negócio de ser três e ser um? Você não me pergunta porque eu não sei. Gente, a Trindade, ela excede o nosso entendimento. A Trindade, ela está acima da nossa capacidade de entender. O homem tem tentado explicar de algumas formas que nos ajuda a aceitar, porque a Bíblia é clara. Vamos ver alguns textos hoje aqui que provam a existência da Trindade. Mas explicar a Trindade e entender como é que Deus pode ser três e um ao mesmo tempo, a gente não tem como entender, mas tem como acreditar. Tem gente que usa a ilustração do sorvete napolitano. Sorvete napolitano está lá, o morango, o creme e o chocolate. Cada um é um sorvete distinto, mas napolitano só existe quando esses três estão juntos. Bem, é uma tentativa bem rala, mas se isso ajuda você a compreender o que é o Espírito, a Trindade, três diferentes, mas que são um. Não existe sorvete napolitano se os três não estiverem juntos. Então, se ajuda, pode usar. Se não, deixa quieto mesmo. O importante é você saber que a Trindade existe, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A próxima questão que vamos ver sobre o Espírito Santo é: o Espírito Santo é eterno e estava presente na criação do universo. Gente, o Espírito Santo não começou a existir no dia de Pentecostes, quando ele desceu. O Espírito Santo é eterno, e eterno em relação a Deus não significa que ele vai existir para sempre apenas, mas significa que ele sempre existiu e sempre existirá, e isso é outra coisa que foge da nossa compreensão humana. O Espírito Santo é eterno e estava presente na criação do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, olha o que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus amados, a terra ainda era sem forma e vazia, Deus ainda não havia feito o universo como o conhecemos, mas o Espírito de Deus já estava presente e ele se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu amado, com quem Deus está conversando aqui? O homem não existia, e ele está falando no plural. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem estava com Deus quando ele estava fazendo o homem? Aqui é uma das provas da existência da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação. Façamos o homem. Não é eu faço e vocês assistem. Além de estar presentes, estavam atuantes. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí Gênesis capítulo 3, versículo 22, olha o que diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Outra vez com quem Deus está falando? Com ele mesmo, ou seja, com as outras duas pessoas da Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno, existe desde sempre e estava presente e atuante na criação do universo. É uma outra coisa importante que você precisa saber a respeito do Espírito Santo. Outra coisa, anote aí: o Espírito Santo estava presente e atuante no Antigo Testamento.
O Espírito Santo estava presente e atuante no Antigo Testamento. Assim como na semana passada nós vimos Jesus atuando no Antigo Testamento, hoje vamos ver o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Nós já entendemos que ele existe desde sempre, estava presente na criação, mas não é correto pensar que o Espírito Santo se recolheu, se escondeu durante 4.000 anos, durante o Antigo Testamento, e aí ele reaparece no Novo Testamento depois da ascensão de Jesus. O Espírito Santo estava presente, não somente presente, mas atuante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era diferente da atuação do Espírito Santo hoje, porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Mas ele estava atuante no Antigo Testamento. Como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus enviava o Espírito Santo, e o Espírito Santo descia sobre alguns homens em especial, sobre algumas pessoas em especiais, pessoas a quem Deus dava uma atribuição especial. Então o Espírito Santo descia sobre juízes, sobre guerreiros, sobre reis, sobre profetas. Então quando Deus tinha uma missão especial para ser feita, então Deus mandava o seu Espírito descia sobre determinada pessoa, a missão era executada e o Espírito Santo era retirado da pessoa. Ou quando a missão terminasse, ou quando a pessoa morria. Então assim era a atuação do Espírito Santo. Por exemplo, eu poderia passar a noite toda dando exemplo, mas eu não vou fazer isso com você. Por exemplo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu sobre Gideão, lá no Antigo Testamento. O Espírito de Deus desceu sobre Gideão. Olha só o que diz o texto, Juízes, capítulo 6, versículo 34. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Aqui tem todo um contexto. O povo de Israel estava sendo saqueado por um povo chamado midianita, e o povo plantava, os midianitas vinham e saqueavam tudo, e o povo já sofria há muito tempo, e aí Deus decide libertar o povo de Israel daquele povo, daqueles midianitas, e aí ele escolhe um homem que não era tido como o maior de todos, pelo contrário, era um medrosinho, era o que todo mundo via, estava ele lá escondido, se tremendo de medo dos midianitas, e aí Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e o Espírito de Deus se apodera dele, e ele junta um exército de 300 homens e vence 200.000, praticamente numa noite só, porque o Espírito Santo foi lá e fez o serviço por eles. Então o Espírito Santo vai e atua no Antigo Testamento através da vida de Gideão. Continuamos, o Espírito Santo desceu sobre Sansão. Você já deve ter ouvido falar de Sansão. Juízes capítulo 15, versículo 14. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aqui é aquele episódio em que ele está preso às colunas do templo lá dos filisteus, e aí o Espírito Santo se apodera dele, e ele derruba aquilo tudo lá, e mata os filisteus e aquela coisa toda. Se puder dar um pouquinho de retorno, estou ouvindo só à frente, e tirar um pouquinho do grave também. Então aqui no Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderando de Sansão para uma missão, derrotar os filisteus que estavam atormentando o povo de Israel. No Antigo Testamento também o Espírito de Deus desce sobre Davi. Davi é ungido rei, o Espírito Santo é derramado sobre Davi. Olha só o que diz aí, Salmos 51, 10 e 11. Olha qual era o medo que Davi tinha. Olha aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aliás, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Olha que interessante isso. Qual era o medo de Davi? Era que Deus retirasse dele o seu espírito. Por que Davi tinha medo
de que Deus retirasse o espírito dele, não o espírito de Davi, o espírito de Deus que estava em Davi, porque isso já havia acontecido com o rei anterior. Você lembra quem era o rei anterior? Saul. Saul também recebeu o espírito de Deus para governar sobre Israel, mas ele vacilou e Deus retirou o espírito. Olha só, o espírito de Deus foi retirado de Saul. Olha só o que diz 1 Samuel 16,14: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O espírito de Deus se retira e agora ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Gente, a história é muito interessante. Saul foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, amando de Deus, e o Espírito de Deus desce sobre Saul para capacitá-lo para ser o governante de Israel. Saul começa a aprontar, a desobedecer. Deus se desagrada de Saul e resolve retirar dele o seu espírito. É quando Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Davi, ungir Davi como rei. Davi não vem imediatamente para o palácio, mas Deus diz: unja ele. Davi é ungido como rei, e a partir dali Deus vai fazer ele vir para o palácio. A primeira providência de Deus para Davi vir ao palácio. Deus permite que um espírito comece a atormentar a Saul. Saul começa a ser atormentado por um espírito ruim, e aí Saul busca alguém que toque bem um instrumento para tocar uma música para ele, para que ele possa relaxar. E aí chamam quem? Davi, que tocava harpa, que era músico. E aí Davi é trazido para o palácio para tocar para o rei. Olha como Deus faz as coisas. E a partir daí você sabe a história do Golias, que Davi vai lá e vence. Por que Davi vence um gigante? Porque o Espírito de Deus já estava sobre ele. Ele já tinha sido ungido. Então, o Espírito Santo descia sobre as pessoas para cumprir tarefas específicas, seja para ser profetas, juízes, reis, guerreiros. Então, era essa a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele não estava sobre todos os homens, mas apenas sobre aqueles a quem Deus dava uma atribuição especial, e terminada essa atribuição, o Espírito Santo se retirava deles. Então, ele estava presente, ele estava atuante, e era dessa forma. Continuamos, olha no seu esboço. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio para habitar permanentemente nas pessoas. Agora a história começa a mudar. O Espírito Santo agora no Novo Testamento, ele vem de uma vez por todas, não mais sobre algumas pessoas apenas, não mais para cumprir algumas tarefas, mas agora ele desce sobre todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor. E ele vem para permanecer, não mais para ser retirado. A descida do Espírito Santo acontece 800 anos depois de ter sido profetizada, anunciada pelo profeta Joel. Olha só, 800 anos antes de acontecer a descida do Espírito Santo, o profeta Joel havia profetizado que isso iria acontecer. Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O profeta Joel, 800 anos antes, profetizava, Deus através do profeta dizendo que vai chegar o dia em que o Espírito Santo será derramado sobre todos, servos e senhores, homens e mulheres, velhos e crianças e jovens, não mais sobre alguns, mas sobre todos. Não só o profeta Joel profetizou sobre isso, mas alguns dias antes de acontecer isso, Jesus também profetizou sobre a descida do Espírito Santo. Você pode completar aí, Jesus profetizou a descida do Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porém se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça
e do juízo. Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para o Pai. Se eu não for, o Espírito não vem. Mas quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para estar convosco e convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus é mais direto ainda, em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, aqui Jesus já ressuscitado, ele diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aparece a primeira vez a expressão batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco a gente desenrola esse nó. Meus amados, Jesus está dizendo aos discípulos: vocês não devem sair de Jerusalém. Jesus ia subir aos céus na sua ascensão, depois da sua ressurreição. Ele está dizendo: vocês permaneçam em Jerusalém, vocês não saiam daqui para fazer nada, até que aconteça que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês sejam batizados com esse Espírito Santo. Aí sim, vocês estão aptos a sair e fazer o que eu vos mandei, que é pregar o Evangelho em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então Jesus diz: olha, daqui a alguns dias, não muitos dias depois de hoje, o Espírito vai descer sobre vocês. Então Joel profetiza 800 anos antes, e agora Jesus, alguns dias antes, Jesus profetiza que o Espírito Santo vai descer. Então complete aí: a descida do Espírito Santo ocorreu no dia da festa de Pentecostes. Já ouviu essa palavra antes? Sabe quantos dias depois de Jesus ter profetizado? Sabe quantos dias depois de Jesus ter subido ao céu, o Espírito Santo desceu? Sabe quantos dias os discípulos ficaram em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo? 10 dias. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Depois de ressuscitado, Jesus caminha com os discípulos 40 dias, aparecendo num canto, aparecendo no outro, falando para um, falando para outro. E depois que ele sobe aos céus, depois de 10 dias, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. É importante você entender que esse dia ficou sendo chamado de Pentecostes porque o Espírito Santo desceu? Não. O dia de Pentecostes já existia, era uma festa comemorada há muitos e muitos anos pelo povo judeu. Antes tinha outro nome. Antigamente, eu digo antigamente, antes do tempo de Jesus, essa festa era chamada de a festa da colheita, ou a festa das semanas. Era uma festa onde os agricultores, porque era uma cultura agrícola, comemoravam a colheita dos grãos, e eles adoravam a Deus e louvavam a Deus pela bênção da colheita. Então era a festa da colheita ou festa das semanas. Só que depois que o Império Romano assume e começa a comandar, essa festa ganha um outro nome, chamada festa de Pentecostes, porque Pentecostes na verdade significa 50 dias depois da Páscoa. Então Pentecostes é uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E é nessa festa, nesse dia de Pentecostes, que os discípulos estavam reunidos, aproximadamente 120 discípulos estavam reunidos, e acontece a descida do Espírito Santo. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, 10 dias depois da sua ascensão. E amados, a partir daqui a gente começa a pisar em um terreno minado. Por isso eu quero começar lendo o texto. Eu quero que você acompanhe atentamente a leitura desse texto. É o relato sobre o que aconteceu no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 16. Acompanhe, por favor, comigo a leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, o dia já existia, já era uma festa, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Meus amados, eu imagino isso aqui como um grande estrondo, um grande barulho. Não era exatamente um vento, era um som
como de um vento veemente e impetuoso que encheu todo lugar. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Gente, não imagina uma língua humana passeando, não. Aqui, o escritor aqui está tentando, ele está tentando transmitir algo que não existia nada semelhante. É como, ele está passando pelo mesmo problema que João passou a escrever o Apocalipse. Quando ele tem aquela visão do futuro, e ele tenta achar coisas parecidas, por isso que ele fala umas coisas assim que às vezes parecem uma aberração. É João tentando falar de uma coisa que ninguém viu e associar com alguma coisa que as pessoas conheçam. Então aqui está o escritor de Atos dizendo sobre isso. Então, eles foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Podiam ser algo parecido como as labaredas, como uns flashes de luz, alguma coisa, não sei. Também não faz muita diferença, o importante é que aconteceu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. O texto continua: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Para aí, entenda, estavam os discípulos, aproximadamente 120 reunidos naquela casa, celebrando o Pentecostes. Acontece esse som, como um vento impetuoso, e esse som é ouvido por quem está fora na rua. Jerusalém estava cheio de pessoas de outras nações e outros cantos. Por quê? Porque era a festa de Pentecostes. E aí o povo que estava fora escuta o barulho e vem ver o que estava acontecendo. Então acompanhe o que está acontecendo aí, não se perca na leitura do texto. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, todos nós, aliás, Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, também judeus como prosélitos, centenas de árabes, cretenses e árabes. Aqui a letra está pequena. Continua: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Tem alguém que ainda usa esses termos hoje, Ficou suspenso. Dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de mel, estão cheios de vinho, estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, por volta de 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha Pedro falando da profecia de Joel de 800 anos antes. Mas isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Isso é fantástico. Não sei se você está compreendendo o que está acontecendo aqui. Um milagre maior que aconteceu não foi nem o vento, nem as línguas como que de fogo, aquela coisa que foi vista sobrenatural, mas foi o fato que os discípulos ficaram tomados pelo Espírito Santo que desceu sobre eles, e eles começaram a falar, e cada um dos estrangeiros que chegaram
olhavam e ouviam aqueles homens galileus falando, só que acontecia o milagre da tradução simultânea. Isso que acontece hoje no Congresso da ONU, nesses congressos chiques, né? Já aconteceu no dia de Pentecostes. Os estrangeiros estavam ouvindo Pedro e os outros falarem, só que eles estavam falando no idioma deles. Só que o estrangeiro ouvia no seu próprio idioma. E aí eles ficam pasmos, suspensos. Eles dizem, como é que pode? Não são galileus? E eles estão falando e nós estamos ouvindo o nosso idioma. E eles escutam todas as grandezas de Deus. Alguns criticam, estão bêbados. Mas aí Pedro, já revelado pelo Espírito Santo, diz, não é nada disso que vocês estão pensando. Eles não estão embriagados. O que aconteceu aqui, gente, foi que acabou de se cumprir a profecia de Joel, que dizia que do meu Espírito derramarei sobre todos os povos. Gente, quem é que estava em Jerusalém testemunhando aquilo? O texto diz que pessoas de todas as nações que existiam naquela época tinham um representante em Jerusalém. E o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes de propósito, porque era um dia em que todos estavam reunidos ali e todos testemunhariam a descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos. E aqui nós vemos com a primeira polêmica. A próxima pergunta é: o que é batismo com o Espírito Santo? O que é batismo com o Espírito Santo? Se você é novo convertido, por que tem polêmica? Você não está nem aí, graças a Deus. Mas se você já é antigo na estrada, você já está se coçando aí na cadeira. O que é batismo com o Espírito Santo? Se você quiser completar no seu esboço, você pode completar. Olha só, não se trata de uma segunda experiência, e sim do próprio recebimento do Espírito. Calma, antes de atirar a Bíblia em mim, tenha calma, que a gente vai caminhar. Não se trata de uma segunda experiência, e sim do próprio recebimento do Espírito Santo. A próxima pergunta é a que você está fazendo. Quais as provas de que batismo, recebimento e derramar do Espírito Santo tratam-se da mesma coisa? Eu estou dizendo a você que batismo com o Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo tratam-se de nomes diferentes para falarem da mesma coisa. De onde é que eu tirei essa ideia? Que provas temos a respeito disso? Primeiro, complete aí. Jesus chamou o acontecimento do Pentecostes de batismo com o Espírito Santo. Lembra? Atos 1, 4 e 5, Jesus diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Acompanhe o raciocínio. 10 dias antes do dia de Pentecostes, Jesus profetiza e diz: não saiam de Jerusalém, não se ausentem daqui, esperem, porque vai se cumprir a profecia de que diz que João batizou com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo. Isso vai acontecer alguns dias depois de hoje, não muitos dias depois. E os discípulos ficam. E alguns dias depois acontece o que, gente? Acontece a descida do Espírito Santo. Jesus disse que aconteceria o que, gente? O batismo com o Espírito Santo. E o evento que aconteceu foi a descida do Espírito Santo. Ah, então não é disso que Jesus estava falando. Pessoal, vamos ficar em Jerusalém mais um tempo, vamos esperar mais um pouco, que ainda vai vir o batismo. Agora foi só o recebimento. Aconteceu isso? Não. Depois do Pentecostes, todo mundo entendeu que a profecia de Jesus tinha se cumprido. E a partir dali eles saíram a pregar por Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Para todos os discípulos, a profecia de Jesus se cumpre ali. Então eles entendem que ali aconteceu o derramar do Espírito, o receber do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. Seguimos. Pedro
chamou o acontecimento de Pentecostes de derramar do Espírito Santo. Jesus chamou aquele acontecimento de batismo com o Espírito Santo. Pedro chamou aquele acontecimento de derramar do Espírito Santo. Atos 2, 15 e 17, aquele finalzinho do texto diz: e estes homens não estavam embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Não só Pedro chamou aquele momento de derramar do Espírito Santo, como o profeta Joel já tinha chamado aquele momento de derramar do Espírito Santo. Então Jesus chama de batismo, Pedro chama de derramar, Joel chama de derramar. Então o Pentecostes, na verdade, ele está cumprindo a profecia de João Batista, porque João Batista já tinha profetizado: eu batizo com água, mas eis aí aquele que batiza com o Espírito Santo. Depois Jesus toma essa profecia de João e repete, então torna-se a profecia dele, que ele batizará com o Espírito Santo, e também se cumpre a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Mas vamos continuar, vamos andar mais um pouquinho. Quando Cornélio, um homem gentil, ou seja, não judeu, se converteu e recebeu o Espírito Santo, Pedro se referiu àquele acontecimento como batismo com o Espírito Santo. Lá na frente acontece um episódio, não vou contar a história, que Pedro vai pregar para Cornélio e aqueles que estavam com ele na casa, que eram pessoas que não eram judeus. Aqueles homens se convertem, o texto diz que o Espírito Santo desce sobre eles, e Pedro chama aquele ato do descer do Espírito Santo de batismo com o Espírito Santo. Olha que interessante, Atos 11, 14 e 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, ou seja, o Espírito desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Gente, Pedro está dizendo assim, olha, Pedro está argumentando, olha, quando eu comecei a falar para eles sobre a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles do mesmo jeito que desceu sobre nós naquele dia. Que dia? O dia de Pentecostes. Ele está dizendo que o que aconteceu com Cornélio e com aqueles que estavam na casa de Cornélio foi algo similar, igual ao que tinha acontecido com os discípulos lá em Pentecostes. Mas agora, em vez de se lembrar da profecia de Joel, olha do que ele se lembra. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Gente, Pedro está dizendo, o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Lá no dia de Pentecostes, Pedro, quando aconteceu, Pedro diz: olha, isso é o que o profeta Joel falou, derramarei do meu Espírito. E agora ele diz: olha, gente, o que aconteceu aqui foi o que Jesus falou, sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês percebem? É a mesma coisa, o mesmo acontecimento, é o descer do Espírito Santo. Em uma hora Pedro diz, isso aqui é o derramar. Em outra hora Pedro diz, isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Gente, por que uma hora ele chama de derramar e outra hora ele chama de batizar? Porque são nomes diferentes para dizer sobre a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que o derramar e o receber do Espírito Santo. E aí nós caminhamos mais adiante. Assim como o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo também é para todos os discípulos. Isso é muito sério. Assim como o recebimento do Espírito Santo, assim como o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para todos os discípulos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, olha o que Paulo diz aí: pois todos fomos batizados em um Espírito. Ele não está falando do batismo nas águas. Ele diz: pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo está dizendo, todos os que creram em Jesus, todos fomos batizados no mesmo Espírito e formamos um corpo.
Gente, isso aqui significa muito. Batismo com o Espírito Santo não é um fator diferenciador. Batismo com o Espírito Santo não é um fator que diferencia uns e outros. Não é uma coisa que uns têm e outros não têm. Que uns mais santos alcançam e outros menos santos não alcançam. Que uns mais privilegiados têm e outros não têm. Paulo está dizendo que todos os discípulos são batizados em um só Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é um fator diferenciador, pelo contrário, o batismo com o Espírito Santo é um fator unificador. Ele diz: todos recebemos e fomos batizados no mesmo Espírito e assim formamos um só corpo. O batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, é um fator unificador que nos faz ser um só corpo. Batismo com o Espírito Santo não é uma experiência especial que uns têm e outros não têm. Paulo diz: todos somos batizados no mesmo Espírito. Isso é bem diferente de algumas doutrinas pregadas em alguns lugares, de que batismo com o Espírito Santo é motivo de segregação, batismo com o Espírito Santo é motivo de discriminação, de privilégio, de regalia, de confusão, de frustração. Você só faz alguma coisa se você teve o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo. Ou então alguém chega para você e diz: você é batizado com o Espírito Santo? Se você é batista, alguém já perguntou isso para você. Ah, você é da igreja batista? Você é batizado com o Espírito Santo? Claro que eu sou batizado com o Espírito Santo. Claro que eu sou batizado com o Espírito Santo. Ah, sabe o que é que eles perguntam depois? Você fala em línguas? Antes de entrar nesse segundo ponto polêmico, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero botar um ponto aqui. Todos discípulos de Jesus, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, receberam o Espírito Santo e são batizados no Espírito Santo. Se você crê nisso, diga para a pessoa que está no seu lado: você é batizado com o Espírito Santo. Se você não crê, vamos caminhar mais um pouquinho ainda. Aí vem uma outra pergunta polêmica. Aliás, uma afirmação. Vou nem fazer a pergunta, vou logo fazer a afirmação. Gente, olha só. Dom de línguas não é a prova de que fomos batizados com o Espírito Santo. Dom de línguas não é a prova de que fomos batizados com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas lá no dia de Pentecostes, olha, que eu já estou entendendo a partir de agora que batismo, quando eu falar batismo, eu estou falando do receber do Espírito Santo, ok? Eu não estou mais falando de uma segunda experiência, isso para mim já passou. Então, a partir de agora, tanto faz eu falar batismo, como recebimento, como derramar, mesma coisa. Dom de línguas não é a prova, não é a comprovação de que alguém é batizado com o Espírito Santo. Ah, mas lá em Pentecostes falaram em línguas. Tem mais 3 episódios lá em Atos, com os samaritanos, com os crentes lá em Éfeso, com o próprio Cornélio, que eles falaram em línguas. E aí, o que é que você me diz? Primeiro, vamos por parte. Existia uma razão histórica e específica para que o recebimento do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo e o batizar com o Espírito Santo fosse marcado por experiências sobrenaturais, visíveis, como línguas diferentes ou estranhas, como você quiser, como um vento impetuoso, ou um barulho como de um vento impetuoso, como línguas como que de fogo que pairavam e caíam sobre os discípulos. Havia uma razão histórica para aquele acontecimento ser marcado por atos sobrenaturais. A mesma razão pela qual Jesus, quando esteve aqui, fez milagres, curou cego, curou aleijado, expulsou demônio, ressuscitou mortos. Por que Jesus fez esses atos sobrenaturais? Para que crescem que Ele era o Filho de Deus. Por que aconteceram atos sobrenaturais nas primeiras vezes em que o Espírito Santo desceu? Para que vissem e para que cresçam. O que foi que atraiu a multidão de outras nações para aquele lugar?
o barulho de um vento impetuoso. O que é que fez com que eles acreditassem? E depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que 3.000 se converteram naquele dia. Foi um milagre da tradução simultânea deles falarem num idioma e eles entenderem no outro. Então era necessário que acontecesse algo sobrenatural. E o que Deus escolheu na sua soberania foi que falassem outras línguas, que tivesse um barulho de um vento, que tivessem labaredas de fogo no lugar. Esses acontecimentos aconteceram agora não mais com o vento, mas só as línguas e profecias aconteceram quando os samaritanos receberam o Espírito Santo. Gente, o judeu achava que samaritano não tinha direito à salvação. Para que os judeus acreditassem que os samaritanos estavam incluídos na salvação através de Jesus, tinha que acontecer algo semelhante ao que aconteceu com eles. Depois acontece com Cornélio, que era um não-judeu, e Pedro também disse que só acreditou naquilo, e os outros só aceitaram que Cornélio e os gentios fossem conectados àquele corpo, porque tinha acontecido com eles algo semelhante ao que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Era necessário acontecer algo sobrenatural, visível, para que crescem. Mas depois desses exemplos, a Bíblia registra ainda em Atos, algumas conversões importantíssimas, e não há mais o registro de que essas pessoas, ao receberem o Espírito Santo, falarem em outras línguas. Está atentando para isso? Isso acontece por 4 vezes. Acontece no dia de Pentecostes, acontece com os samaritanos, acontece com Cornélio que estava na sua casa, e acontece com alguns cristãos lá em Éfeso. Mas depois os cristãos começam a se converter e receber o Espírito Santo, e não acontece mais a menção de que eles falaram em línguas estranhas quando receberam esse Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos. A conversão do eunuco etíope, não houve manifestação de línguas estranhas. E essa conversão foi especial. Filipe estava pregando lá os samaritanos que receberam o Espírito e falaram em línguas. E o Espírito Santo mandou ele ir para o deserto. Ele não sabia o que ia acontecer no deserto. Ele chega no deserto e encontra com a carruagem, com a comitiva da rainha da Etiópia, que tinha estado em Jerusalém. Lembra? Pessoas de todas as nações estavam em Jerusalém. A rainha da Etiópia estava em Jerusalém, estava voltando para a Etiópia. E aí o Espírito Santo induz Filipe a pregar para o eunuco, que era o servo da rainha. Ele prega para o eunuco se converte. Olha só o que diz aí, Atos, capítulo 8, versículo 36 e 39. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água que me impede que seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, de alegria. Meus amados, vai dizer que esse eunuco não recebeu o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que mandou Filipe para o deserto. Quando o Filipe cumpre o que o Espírito Santo mandou e o eunuco se converte e é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe, ele desaparece lá e já aparece no outro canto. E você quer me dizer que esse eunuco não recebeu? Ele creu de todo o coração e foi batizado e recebeu o Espírito Santo, e a manifestação que aconteceu foi que ele seguiu o caminho cheio de alegria. Não há mais aqui um registro de que ele seguiu o caminho falando em línguas estranhas. Na conversão de Paulo não houve manifestação de línguas estranhas. Atos 9, 17 aqui já é o momento em que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Para não ter dúvida, foi imposto as mãos sobre ele e ficou cheio do Espírito Santo. Você sabe que a conversão de Paulo aconteceu no caminho de Damasco, e Jesus aparece em uma luz forte e fala com ele, lembra disso? E depois ele fica cego e ele vai para casa, uma casa em Damasco, e depois Deus dá uma revelação a um homem chamado Ananias para ir lá curar Paulo e impor as mãos sobre ele. Olha só, Atos 9, 17. Então Ananias foi
e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que me apareceu no caminho por onde vinhas. Olha que interessante. Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Alguém ousa dizer que esse homem não recebeu o Espírito Santo? Diz que ele botou as mãos sobre ele, ele ficou cheio do Espírito Santo. E aqui não há um registro de que Paulo falou em línguas estranhas, diz que ele foi batizado. Quer uma conversão mais importante do que essa, o apóstolo Paulo? Continuamos. Na conversão do carcereiro, aquele que estava cuidando da prisão quando Paulo e Silas estavam presos, na conversão do carcereiro não houve manifestação de línguas estranhas. Atos 16:30. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-os os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O carcereiro da prisão em que Paulo e Silas foram de forma sobrenatural soltos, aquela coisa toda que aconteceu lá, o carcereiro ficou querendo saber o que é que fazia para ser salvo. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa promessa de Deus para o carcereiro. E aí ele vai para casa, pregam para a família, se converte todo mundo. Aquela alegria. Receberam o Espírito? Claro que receberam. A partir dali se converte, o Espírito desce. Jesus batiza com o Espírito. E não há manifestação de línguas estranhas. Sabe o que significa isso, meus amados? O texto de Pentecostes, o texto de Samaria, o texto lá de Cornélio e o texto lá dos crentes em Éfeso, trata-se de passagens históricas e não passagens doutrinárias. Lembra que eu falei disso quando falei da Bíblia? Trata-se de passagens históricas. O que significa isso? Ali é um relato de como aconteceu com aqueles homens e não uma doutrina de como deveria acontecer com todos a partir dali. A mesma coisa era com Jesus. Jesus chegou para um cego e disse: então que seja curado. Ele chega para o outro, cospe no chão, faz uma lama e bota a lama de cuspe lá nos olhos do cego e vai se lavar. Com cada um Jesus fazia diferente. Meus amados, o fato daqueles homens terem falado em línguas estranhas quando receberam o Espírito Santo naqueles episódios não significa que a partir dali só tem o Espírito Santo, só foi batizado com o Espírito Santo quem falou em língua estranha. Ali era um ato histórico, não um ato doutrinário. Se fosse assim, se fosse doutrinário, então vamos dizer assim: você foi batizado com o Espírito Santo? Fui. Você falou em línguas? Falei. Você ouviu um barulho de um vento impetuoso que assombrou a cidade toda? Não. Então, meu amigo, porque também teve o barulho do vento, também teve o fogo, as línguas de fogo. Teve tudo isso quando você foi batizado com o Espírito Santo? Não, então desculpa, você não foi batizado com o Espírito Santo, porque lá em Atos, no dia de Pentecostes, diz que é isso que acontece quando o Espírito Santo batiza, quando Jesus batiza com o Espírito Santo. Meu amado, se você for interpretar essas passagens como sendo doutrinárias, você terá muitos problemas. Ali eram passagens históricas, não doutrinárias. A uns falaram em línguas estranhas, em outros falaram línguas estranhas e profetizaram, outros saíram jubilosos pelo caminho. É como se eu dissesse assim: no dia que eu me converti, eu chorei muito, fiquei muito emocionado e chorei. Aí alguém se converte e vem rindo e diz: isso aí não é verdade não. Está rindo? Não, a pessoa quando se converte ela chora. Aí você diz que aquele que está rindo, ou então aquele que está sério, não é verdade não, porque ele não chorou. É você transformar uma experiência pessoal numa doutrina para os outros. Ali foi uma experiência, um ato histórico, e era necessário que acontecesse algo sobrenatural. Pode ser que o Espírito Santo faça novamente isso, e que alguém ao receber o Espírito fale em línguas? Pode, ele é livre. Mas isso não é uma doutrina, gente.
Eu acabei de dar vários exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que foram batizadas com o Espírito Santo e não falaram em línguas. Então não transforme experiências pessoais ou textos doutrinários em textos históricos, em textos doutrinários. Outra coisa muito importante sobre o dom de línguas, gente, se você ainda tiver com coragem, complete aí no seu esboço. Não há registros de Jesus falando em línguas estranhas. Isso para mim é determinante. Gente, na Bíblia não há um registro de Jesus falando em línguas estranhas. E no batismo de Jesus, lembra, no batismo nas águas, aconteceu algo sobrenatural. As nuvens meio que se abriram e Deus falou: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo, em forma de pomba, voou e pousou sobre ele. Quer um batismo com o Espírito Santo mais invocado do que esse? E Jesus falou em línguas estranhas? Não. Jesus não falou em línguas estranhas. Se língua estranha fosse algo tão central na fé cristã, como dizem por aí, algo tão determinante na fé cristã, como dizem por aí, você acha que Jesus não teria falado em línguas? O batismo é algo determinante e Jesus, mesmo sem precisar ser batizado, foi lá e disse: João estava certo, gente, quando ele diz: não, Senhor, eu não posso batizar o Senhor, não. Ele estava certo, batismo é para remissão de pecados. Mas Jesus disse: batize, que é para que se cumpra a Escritura, para servir de exemplo, batize. E aí Jesus, sem precisar, porque ele não tinha pecado, ele faz questão de ser batizado, para que os outros que viessem depois dele também fossem batizados. Aí você acha que o dom de línguas, o falar línguas estranhas, se fosse uma coisa tão central na fé, tão essencial, que determina se eu sou ou não batizado com o Espírito Santo, Jesus não teria falado em línguas estranhas? Ele esqueceu? Não, gente. Línguas estranhas definitivamente não é a comprovação de que você recebeu ou é batizado com o Espírito Santo. E agora vamos falar de línguas estranhas. Mas vou falar em português mesmo. Paulo explica, olha só, Paulo explica que o dom de línguas é apenas um entre muitos dons do Espírito. Com isso, eu estou afirmando que eu creio, e essa igreja crê, que existe um dom do Espírito Santo chamado dom de línguas. Eu creio que existe um dom espiritual de línguas. Há quem não acredita, eu acredito. Mas vamos ver Paulo colocando o dom de línguas no seu devido lugar. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14. Aí no PowerPoint você vai me acompanhando aí, que são vários PowerPoints. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Paulo está reconhecendo que existe isso. Porque ninguém o entende. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Paulo já começa dizendo: olha, baixa a tua bola aí, você está falando em língua aí, ó. Você é menor do que o que profetiza. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Assim também vós, se com a língua não pronunciareis palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ele continua: porque estareis como que falando ao ar. De outra maneira, se tu bendizesse com o Espírito, ou seja, adorasse a Deus com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Você está bendizendo ao Senhor, está dizendo: como é que o outro vai dizer amém se ele não sabe o que você está dizendo? Dou graças a meu Deus
porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, olha, Paulo agora pega pesado. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Paulo está chamando essa compreensão de supervalorização do dom de línguas de meninice. Não sejais meninos. Ele continua: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez. Paulo está admitindo que existe. Se alguém vai falar, fale 1, 2 ou 3, ele diz, e por sua vez, cada um de uma vez. Não é os 3 juntos, não. E haja o que, gente? Intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, o profeta tem controle. Ai, porque eu não consegui me controlar. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Alguém pode dizer amém? Amém? Gente, quem falou isso não fui eu, foi Paulo, que é uma instrução mais clara. Nós cremos no dom de línguas. Paulo diz que ele existe, mas nós cremos como Paulo diz que é aqui em Coríntios 14. Não é um dom maior do que os outros, pelo contrário, é menor. Sabe por quê? Porque é um dom que edifica apenas a si mesmo, e os outros dons edificam todo o corpo. É um dom que não deve ser falado aqui na congregação, a não ser que o mesmo Espírito levante uma outra pessoa para, de forma sobrenatural, interpretar o que você está dizendo, porque aí o Espírito Santo está edificando todo o corpo. Paulo diz, se não houver quem interprete, permaneça calado, falando entre você e Deus. O que Paulo dá a entender é que o dom de línguas é um dom para edificação pessoal, que deve ser usado prioritariamente no seu tempo a sós com Deus, e não na congregação, a não ser quando ele é em parceria com um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, que é dado pelo Espírito Santo a uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa que fala e interpreta, é uma outra pessoa. E aí que está o sobrenatural. Aí sim. Então o que vai acontecer se um dia alguém se levantar para falar línguas estranhas nessa igreja? Eu vou esperar algum tempinho. Terminou de falar, se ninguém se levantar, eu vou perguntar, alguém recebeu do Espírito Santo a revelação do que se trata isso? Se ninguém se levantou e a pessoa já entendeu, assunto encerrado. A pessoa vai insistir, eu vou dizer, meu amado, cumpra-se o que Paulo diz em Coríntios 14, permaneça calado, falando só entre você e Deus. E Paulo diz, porque Deus não é Deus de confusão. Ou seja, um monte de gente falando em língua, sem ninguém entender nada, na hora de um culto, Paulo diz, isso é confusão. E Deus não é Deus de confusão. Seguimos. Línguas estranhas é um dom que é dado a uns e a outros não. Presta atenção. Línguas estranhas é um dom que é dado a uns e a outros não. 1 Coríntios 12. Olha Paulo, se você quer, em casa você estuda Coríntios 12, 13 e 14. No 12 ele dá essas instruções, no 13, tem gente que arranca o 13 do meio do 12 e do 14, porque diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Paulo no 13 está dizendo, todos os dons do Espírito Santo que eu acabei de dizer no capítulo 12, se não for feito, executado em amor, não vale de nada. Faz parte, 12, 13 e 14. Mas vamos para o 12.
A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O texto continua: a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Gente, digam amém. Acaba de ver uma revelação dessa. Paulo está dizendo: não sejam ignorantes quanto aos dons. E ele começa: é o Espírito Santo que distribui os dons, de acordo com o que ele quer, de acordo com o que lhe apraz. Qual o critério que o Espírito Santo usa? É o que ele quer. E ele diz: sim, ele distribui para um fim, para um propósito. Aí ele diz: porque o Espírito dá dom de sabedoria a um, de curar a outro, de falar em línguas estranhas a outro, e de capacidade de interpretar essas línguas a outro. O que Paulo está dizendo aqui, a gente pode entender claramente o que Paulo está dizendo. Alguns dons, algumas pessoas recebem e outras pessoas não. Ele está dizendo: uns recebem o dom de profecia, outros não. Uns recebem o dom de línguas e outros não. Gente, o dom de línguas, como todos os outros dons, são dons que uns recebem e outros não. E quem escolhe isso é o Espírito Santo, de acordo com a vontade dele. Agora presta atenção: como é que um dom que é dado a uns e a outros não, pode servir de prova, de confirmação de algo que todos recebem, que é o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo? Acompanhe no raciocínio. Como é que o dom de línguas, que é uma coisa que Paulo está dizendo que o Espírito dá a uns, mas não dá a outros, pode ser usado como uma comprovação do batismo com o Espírito Santo, que é algo que é para todos? Lembra que nós lemos? Porque todos fomos batizados num só Espírito. Logo, isso não está certo, gente. Isso não é bíblico. Línguas é um dom do Espírito Santo, mas não é a confirmação de que você é batizado com o Espírito Santo. É mais um dos dons, e segundo Paulo, o menor, porque ele edifica a si mesmo. Ele só fica em pé de igualdade com os outros quando ele é auxiliado pelo dom de interpretação de línguas. E outra coisa incrível, gente, Paulo está dizendo aqui, sabe o quê? Para a igreja de Corinto: meu povo, vocês não podem escolher o dom que vocês querem. A existir em Corinto uma busca desenfreada pelo dom de línguas. Lá estava acontecendo uma correria atrás do dom de línguas, porque quem falava em línguas era mais importante do que quem não falava. E todo mundo queria falar no culto. Por isso que Paulo escreve 3 capítulos a Corinto sobre isso, para colocar ordem naquele negócio. E Paulo está dizendo: gente, quem escolhe qual o dom que você vai ter é o Espírito, não é você. E ele faz isso de acordo com o que ele quer. Logo, ninguém pode escolher um dom. Sabe o que significa isso? Não é certo você orar a Deus, jejuar a Deus e implorar a Deus que Ele te dê determinado tipo de dom. Porque não é você que escolhe o dom que quer. É o Espírito Santo que escolhe. E sabe quando é que o Espírito Santo te dá os dons? Na hora que você nasce do Espírito. Quando você nasce de novo, quando você recebe o Espírito na sua vida. Da mesma forma que acontece com as suas habilidades naturais. Quem aqui escolheu as suas habilidades naturais? Eu tenho uma habilidade para música, eu escolhi isso. Eu fui lá na prateleira lá das habilidades, eu quero essa aqui, eu quero essa daqui. Você não escolhe, você descobre depois e desenvolve se quiser. A mesma coisa são os dons espirituais. As habilidades eu recebo quando nasço fisicamente. E os dons espirituais eu recebo quando nasço espiritualmente.
Eu não escolho os meus dons espirituais. Deus escolhe, o Espírito Santo escolhe. Se eu pudesse escolher, eu queria o dom de curar. Mas Ele não me deu, Ele me deu o dom de ensino. E o que é que eu faço? Eu desenvolvo esse dom. Entende, gente? Você não pode ficar, eu quero esse ou aquele dom, porque quem dá é o Espírito Santo de Deus. Mas tem muita gente buscando o dom de línguas, porque ele é forçado por uma crença que diz, você só tem o Espírito Santo, você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Então, Deus, pelo amor do Senhor, me dá esse dom. E aí hoje você entendeu? Não, você é batizado com o Espírito Santo. Se você creu em Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, falando ou não em línguas. Aí alguém pode dizer, mas por que nunca ninguém fala em línguas aqui na Igreja Batista? Gente, ainda não falou. Mas quem decide quando vai falar é o Espírito Santo. Aqui não tem nenhuma placa dizendo é proibido falar em línguas. Se o Espírito Santo mandar você falar, fale. Agora saiba que vai ter alguém que interprete. Se não tiver, se cale. Tem pessoas aqui que têm esse dom de línguas, mas eles entenderam o que Paulo falou. Eles usam isso no tempo a sós dele com Deus para edificação própria. E agora vamos para a parte final, vamos lá. A experiência mais profunda que precisamos ter com o Espírito não se chama batismo, e sim enchimento. A experiência mais profunda, ou uma segunda experiência que você queira chamar assim, que podemos ter com o Espírito e devemos ter com o Espírito Santo, não se chama batismo, mas se chama enchimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira coisa que vem inevitavelmente à sua cabeça é, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Por que é que Paulo está falando de embriagar com vinho misturado com a história de se encher com o Espírito Santo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí que entra o contexto, que às vezes o contexto é você saber a quem Paulo estava falando e o que é que estava acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa entender, Paulo estava falando para quem? Para os crentes, para os discípulos da cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso tinha algo muito importante que Paulo queria frisar. Na cidade de Éfeso se adorava uma deusa chamada Diana. E lá na cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Diana. E sabe como era o culto à deusa Diana? Lá os servos de Diana, os adoradores de Diana, pegavam vinho e misturavam esse vinho, ervas alucinógenas, ervas que causam alucinação, misturavam essas ervas ao vinho, e eles bebiam esse vinho misturado a essas ervas durante o culto a Diana. E quando eles começavam a entrar em transe e ficar muito doidos, aí eles começavam a dizer que tinham recebido o espírito da deusa Diana. E como era a deusa da fertilidade, eles subiam ao palco e tinham lá as prostitutas, e eles transavam com as prostitutas no palco, lá no altar de Diana. Esse era o culto que era feito em Éfeso. Olha a porcaria que acontecia lá. Aí Paulo está falando para os irmãozinhos da igreja de Éfeso, recém-convertidos, que muito provavelmente muitos deles, antes de estar aqui na igreja de Éfeso, já tinham frequentado e eram adoradores de Diana. E aí Paulo vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, e Paulo já previne para não ter mal entendido. Gente, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está deixando claro para não ter confusão. Olha, encher do Espírito Santo não tem nada a ver com se encher daquele espírito imundo de Diana. Não tem nada a ver com embriaguez do vinho, não tem nada a ver com perder o sentido, não tem nada a ver com entrar em transe. Então Paulo deixa claro, encher do Espírito Santo não tem a ver com alucinações, entrar em transe, perder a consciência, sair de si. Não, é algo consciente. Então, não vos embriagueis com vinho, por isso que está aí, mas enchei-vos do Espírito Santo. Continuamos. O enchimento do Espírito Santo
é para todos. É uma segunda experiência, na verdade é uma experiência que vem depois da primeira, mas ao contrário do que se diz a respeito daquele batismo com o Espírito Santo, é uma experiência para todos. Todos podem e devem ser cheios do Espírito Santo, porque o texto que acabamos de ler tem o verbo lá, enchei-vos. Esse verbo está no plural. Paulo está falando para todos daquela igreja: vocês todos enchei-vos do Espírito Santo. Não é apenas para o pastor da igreja, não é apenas para os líderes da igreja, todos sejam cheios do Espírito Santo. Alguém pode perguntar: mas quantas vezes alguém pode ser cheio do Espírito Santo? Só uma vez e pronto? É uma coisa que acontece uma vez única e pronto? Não. Continua, o enchimento com o Espírito Santo deve acontecer diariamente. Tem um PowerPoint. O enchimento com o Espírito Santo deve acontecer diariamente. O verbo enchei-vos, que acabamos de ler em Efésios 5,18, está no presente. E no grego existe uma variante do presente, que é o presente contínuo. O que Paulo está dizendo ali é que enchei-vos está no presente, mas não é um presente que acontece hoje e amanhã está no passado, mas é um presente de algo que acontece diariamente. Enchei-vos diariamente, constantemente do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo é uma coisa que você tem que buscar todos os dias, porque quando você vacila, você não está cheio, e aí você está cheio de novo, e você tem que buscar isso constantemente. Aí você já deve estar perguntando: mas o que é que significa ser cheio do Espírito Santo então, para eu buscar esse negócio? O que é que significa ser cheio do Espírito Santo? A palavra grega que é traduzida, claro, você entende que o Novo Testamento foi escrito em grego, Paulo escreveu em grego, então a palavra grega que foi traduzida por encher, também significa ser controlado, ser guiado, ser dirigido. Então, quando Paulo está dizendo assim, enchei-vos do Espírito Santo, Paulo está dizendo: sejam dirigidos, sejam guiados, sejam controlados. E aí também entra a paráfrase lá, a comparação com o vinho, porque quem está embriagado por vinho está sob o domínio do vinho, mas quem está cheio do Espírito está sob o domínio do Espírito Santo. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa alguém que está no centro da vontade de Deus. Tem a ver com obediência, tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Então não tem a ver, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com arrepios. Me arrepiei todo dia agora, estou cheio do Espírito Santo. Não tem a ver com gritos, não tem a ver com fortes emoções, pode até ser que elas aconteçam. Não tem a ver com quedas, com pulos, com línguas estranhas. Você pode ter todas essas coisas e não estar cheio do Espírito Santo. E você pode estar cheio do Espírito Santo e não ter nenhuma dessas manifestações. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que está sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fica descontrolada, gritando coisas sem sentido, pulando e rodando, caindo no chão, se tremendo. O nome de cair no chão e se tremer é convulsão, e não enchimento com o Espírito Santo. Gente, esses dias eu vi uma coisa deprimente. Um pregador lá na internet, lá num vídeo lá, um pregador pregando, essas coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo, gente. Eu achei aquilo, mas um absurdo tão grande, que estava o título lá, Pastor Metralhadora. Aí o cara começava: não, porque o Espírito Santo vai descer, e e ele vai descer sobre você não vai aguentar ficar parado, e 2, e você vai pular, e 3, chegou o Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, gente. Aí ele dizia: e agora sobre as crianças? Aí apontava para as crianças assim, e agora sobre os adultos? Fazer que nem aquele apresentador, me ajuda aí. Gente, o que é isso? Paulo diz: não sejais meninos. Gente, dizer que isso é manifestação do Espírito Santo, gente. Misericórdia. Sabe qual é o espírito que se apodera das pessoas, anulando a sua consciência e a sua razão, usando-as como fantoches em suas mãos? Não é o Espírito de Deus não, gente. É o espírito do diabo que faz isso. Então você vai me dizer que você foi cheio do Espírito Santo, você começou a rodar como uma pomba gira,
e começou a falar umas coisas que você não tinha controle e depois não sabe o que aconteceu e dizer que foi o Espírito de Deus, gente. Lembra que Paulo falou, o Espírito está sujeito ao seu profeta. O profeta, ele não perde o controle, gente. Não sejais meninos no entendimento das questões espirituais. Um dos frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas 5, 22, 23, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Como é que você se enche do Espírito Santo e perde o domínio? Olha o que diz aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? Fraco, e o quê? Fruto do Espírito, domínio próprio. Como é que você está cheio do Espírito e perde o controle? Fica fazendo as coisas sem saber o que está fazendo. Sabe quais são as evidências de alguém que está cheio do Espírito Santo? Olha o que diz Efésios 5,18, agora continuando, até o 21. Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui estão as evidências do Espírito Santo. Permitam-me rapidamente falar sobre elas. Primeiro, comunhão. Primeira evidência que você está cheio do Espírito Santo, comunhão. Paulo diz aí, falando entre vós com salmos, falando entre vós, tendo comunhão com o corpo. Gente, está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então você tem que ser alguém que tem comunhão com os outros. Se você é ruim de relacionamento, você está sempre se arranhando com seus irmãos, você está sempre metido em confusão, você está sempre se metendo em discórdias e discussões, meu amado, você é tudo menos cheio do Espírito Santo, porque uma evidência do Espírito Santo é comunhão com os irmãos. Quer ver uma outra evidência do Espírito Santo? Gratidão. Paulo diz, dando graças a Deus por tudo. Enchei-vos do Espírito Santo, depois diz, dando graças a Deus por tudo. Gratidão, meu amado. Se você é do tipo murmurador, aquela hiena do filme, ó céu, ó vida. Se você vive se queixando de tudo, de todos, nunca as coisas estão boas o suficiente para você. Você é o tipo de pessoa que sempre vê o lado vazio do copo, nunca vê o lado cheio do copo. Meu amado, você pode até ser batizado com o Espírito Santo, mas você não é cheio do Espírito Santo. Porque uma evidência do enchimento do Espírito Santo é que você se torna alguém grato a Deus. Uma outra evidência do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, é a submissão. Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é se sujeitar aos outros porque os outros são maiores que eu, não. É no temor de Cristo. Se você, sim, continuando o texto, não vou ler aqui, mas depois você pode ler em casa, quando Paulo termina lá no versículo 21, depois ele continua sobre sujeitando-se, ele diz assim, esposas, sujeitem-se aos seus maridos, filhos, sujeitem-se aos seus pais, servos, sujeitem-se aos seus senhores. Rebeldia contra autoridades constituídas por Deus é um sinal claro de esvaziamento do Espírito Santo. Você é o tipo rebelde que não é autoridade, você já tem problema. Você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita seus pais, está ouvindo aí, jovens, adolescentes? Se vocês não respeitam os pais de vocês, isso é sinal de que vocês não estão cheios do Espírito Santo. Se você não respeita o seu marido, esposa, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita o seu patrão, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita o seu líder de grupo pequeno, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita o seu pastor, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita o gerente lá da sua empresa, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não respeita o comandante lá do quartel, você não está cheio do Espírito Santo. Eu estou falando sobre respeitar.
Submissão é uma atitude de respeito. Então, se você é do tipo que não respeita as autoridades constituídas sobre você, você não está cheio do Espírito Santo. E não esqueça que um dos frutos do Espírito Santo que nós lemos agora há pouco é a humildade. Você precisa ter humildade, um fruto do Espírito Santo, para que você se submeta às autoridades constituídas sobre você. Continuamos. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Agora eu estou indo para o final. Para ser cheio do Espírito Santo, o que é que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Gente, você não pode encher algo que já está cheio. Você não pode encher do Espírito Santo se você está cheio de si mesmo, de orgulho, de prepotência, de vaidade. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa primeiro esvaziar-se de si mesmo. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Marcos 8:34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo está falando lá em Gálatas o cumprimento daquilo que Jesus mandou em Marcos. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa cheia de si mesmo nunca será uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.